Isabelle Paiva, aluna da terceira série A da Escola Estadual Doutora Dino Jales, e hoje, no trabalho de Física do professor Josimário, vou explicar a primeira lei do cientista Isaac Newton, também conhecida como lei da inércia, né? Essa primeira lei de Newton diz que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme tende a manter o seu estado inicial, ou seja, se um corpo estiver parado, ele tende a permanecer parado. E se um corpo estiver em um movimento retilíneo uniforme, ou seja, em velocidade constante, ele tende a manter essa velocidade constante. Ou seja, não vai haver aceleração. A aceleração, nesse caso, é igual a zero. E também a força resultante sobre este corpo é zero. Ou seja, esse corpo só tende a mudar o seu estado inicial quando forem aplicadas forças externas sobre ele. Um exemplo dessa situação é que ao puxarmos uma toalha de uma mesa cheia de objetos, é possível retirá-la sem derrubar nenhum objeto, graças a essa tendência desses objetos em permanecerem no seu estado inicial, ou seja, no seu estado de repouso, pois nenhuma força foi aplicada sobre os objetos, e sim na toalha. Se um carro estiver viajando a 80 km por hora com velocidade constante, ou seja, a aceleração é igual a zero, e por um motivo esse carro para, a pessoa que estava dirigindo na frente, vai ter a tendência de continuar com esse movimento de 80 km por hora. Por inércia, ela vai tender a permanecer no seu estado inicial. E se por acaso essa pessoa estiver sem o cinto de segurança, ela corre o risco, de bater a cabeça no vidro do carro. Esse é um exemplo bastante comum também no nosso dia a dia sobre a lei da inércia. Diante disso, existe um valor quantitativo que possa representar essa inércia para a gente, que é a massa. Ou seja, a massa é a medida quantitativa da inércia. Ela que vai medir a dificuldade em colocar um corpo em repouso ou em movimento. Por isso, ela é chamada também de massa inercial. Ou seja, a massa inercial mede a resistência que um corpo apresenta em sofrer a aplicação de uma determinada força sobre ele. Por exemplo, se você tem um objeto de 5 kg e um objeto de 500 kg e quer colocá-los em movimento, a força e a dificuldade que você vai ter de colocar o objeto de 500 kg em movimento vai ser muito maior do que a de colocar o de 5 kg. Porque o objeto de 500 kg resiste muito mais ao movimento do que o objeto de 5 kg. Em suma, objetos parados têm por tendência a permanecer parados e objetos em movimento retilíneo uniforme tendem a permanecer em seu movimento. E as situações que vão tirar esses objetos do seu estado inicial serão somente aqueles em que será aplicada uma força externa sobre ele. Espero que você tenha entendido. Fiquem agora com a segunda lei de Newton. Oi, meu nome é Gustavo e agora eu vou falar um pouco sobre a segunda lei de Newton. Bom, a segunda lei de Newton, também conhecida como a lei da força, estabelece que a aceleração de um objeto é diretamente proporcional à força resultante que age sobre ele e inversamente proporcional à sua massa. Matematicamente, pode ser expresso pela seguinte forma, onde F é a força resultante, M é a massa e A é a aceleração que o objeto adquire. Agora eu vou passar um pouco para a Felícia, onde ela vai demonstrar como a gente pode usar essa fórmula em uma questão. Bom, a minha parte ficou com o exemplo de uma questão da segunda lei de Newton. Aqui temos a seguinte questão. Um corpo com massa de 5 kg é lançado
com aceleração constante de 10 metros por segundo. Determine o modo da intensidade da força aplicada sobre o corpo. Bom, como podemos ver aqui na questão, ele já dá a nossa massa, que é 5 kg, e a aceleração, que é 10 metros por segundo ao quadrado. E aqui na questão, pede determine o modo da intensidade da força. No caso, temos que achar o F. Como sabemos, a nossa fórmula para esse é F, força, no caso, igual a massa vezes a aceleração. Aqui está pedindo para calcular a força. No caso, vamos encontrar o F. Vamos fazer F igual a massa, que é 5 kg, aqui, vezes 10 metros por segundo ao quadrado. Vamos colocar o 10. Vai ficar F igual a 5 vezes 10 e vai dar F igual a 50 newtons. No caso, aqui temos as alternativas 200, 20, 40 e 50. No caso, a nossa alternativa certa é a alternativa D. Bom, como vocês puderam ver, Felícia demonstrou como a gente pode utilizar a fórmula da segunda lei de Newton, que, resumindo, descreve como a força aplicada a um objeto determina sua taxa de aceleração, levando em consideração sua massa. Olá, meu nome é Edson, eu fui responsável pela terceira lei de Newton do nosso trabalho. Bom, o enunciado da terceira lei de Newton é o princípio da ação e da reação. Dessa forma, podemos falar que para toda ação há uma reação. Então, elas podem ser sentidos contrários, mas exercem a mesma força. Aí aqui eu trouxe um exemplo. Porque quando o corpo A exerce uma força sobre o corpo B coloca uma força também sobre o corpo A. Então, as forças dele, que o A está aplicando no B, é uma força igualitária. Então, quando as forças estão iguais, elas estão em sentidos contrários, porque elas estão assim, mas continuam na mesma direção. E o A está exercendo a força para o B e o B para o A. Aqui nessa mesa, a gente podemos ver, eu vou exercer uma força sobre ela e ela está exercendo uma força sobre mim. Mas eu consigo mover ela porque a minha massa é maior do que a dela. Então, como a minha massa é maior, eu consigo ficar exercendo uma força, mas ela não consegue. Bom, referente ao exemplo que eu trouxe sobre os corpos, eu trouxe essa questão. Ela diz assim: um guincho que está rebocando um carro está acelerado numa estrada plana e reta. Nessas condições, a intensidade da força que o guincho exerce sobre o carro é: na alternativa A, nós temos igual a intensidade da força que a estrada exerce sobre o carro. Na letra B, igual a intensidade da força que o carro exerce sobre o guincho. E a letra C, igual à intensidade da força que a estrada exerce sobre o guincho. Então, nessa questão, a resposta correta é a da letra B, pois o carro vai exercer uma força sobre o guincho e o guincho sobre o carro. Então, essa força vai ser uma força igualitária. Eles dois vão estar colocando forças um para o outro.